Pessoal, segurança da criança, do adolescente e da mulher. Um tema super importante para a nossa cidade, trazido aqui pela Sargento Tânia Guerreiro no Tribuna Livre de hoje. Chamar a vinheta, fica aí um minutinho e voltar para esse papo maravilhoso com duas convidadas especiais para a gente aprofundar esse debate. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje, o Tribuna Livre. Você vai assistir ou acompanhar pelo YouTube e Spotify. Antes de a gente começar no tema, vou fazer aquele pedido de sempre. Favorita a gente no YouTube para você não perder esse debate, outros debates importantes para Curitiba que a gente faz aqui na bancada do CMC Podcasts, aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Hoje temos a honra de estar com a bancada aqui com a vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Vereadora, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no CMC Podcasts. Estou sempre à disposição. Quando é para salvar vidas, estamos aqui à disposição. E hoje vamos falar, né, vereadora, de um tema importante, salvar a vida de crianças, adolescentes, mulheres, garantir a segurança dessa parte da população muito vulnerável, né, a alguns problemas de violência que a gente vai falar aqui com duas convidadas muito especiais que você trouxe. Vou começar cumprimentando aqui na minha diagonal aqui na mesa, a Sandra Prado, que é da Casa da Mulher Brasileira. Sandra, bem-vinda aqui à bancada do CMC Podcasts. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui divulgando a Casa da Mulher Brasileira, o convite da nossa querida vereadora Tânia Guerreiro, tá? E também o CMC Podcast, parabéns, tá? Porque é um programa, uma iniciativa muito bacana que leva informação para a sociedade. Obrigado, Sandra. Vamos aprofundar, conhecer mais a Casa da Mulher Brasileira. Se eu não me engano, fica ali próximo ao Terminal do Cabral, Exatamente, é isso? Exatamente, uma quadra depois do Terminal do Cabral. Tá? Lugar de fácil acesso, né? 24 horas. Vamos entender melhor sobre o trabalho da Casa da Mulher Brasileira. E temos aqui também a delegada, a doutora Eliette Kovalyuk. Delegada, obrigado pela sua participação aqui na bancada. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade também de trazer informações sobre as nossas crianças e adolescentes aí na atribuição da Polícia Civil. Legal, a senhora é titular da delegacia da criança... Do adolescente. Do adolescente. Isso. Bacana, vamos ver também como é que atua a Polícia Civil nesses casos. Eu vou começar o nosso bate-papo perguntando para a vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Vereadora, por que você traz esse tema que todo mundo percebe, né, que é tão importante e é uma das bandeiras da sua vereança, não só da sua vereança, da sua vida como policial, né? O que a senhora, né, traz esse tema para a gente debater aqui? O que a gente pode, vamos dizer assim, né, fazer um resumo do que a gente vai ter aqui na bancada do CMC Podcasts? Então, eu acho que é um assunto que precisa ser dito. Anos atrás, esse assunto era cochichado. Um contava para o outro e falava baixinho. Tanto sobre a violência contra a mulher, aquela mulher que sofria nas garras do marido, como aquela criança que sofria violência física, psicológica e sexual. Era um problema deles. Hoje não, é um problema nosso. Eu me lembro que eu cresci ouvindo, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu sou do interior, então era assim que eles falavam. E eu nunca tinha ouvido falar em abuso sexual de criança e adolescente. E existe desde que a humanidade existe. E todo mundo se calava, podia até não aceitar, mas era um assunto que não era problema deles. Hoje é problema nosso. É nosso enquanto sociedade, eu enquanto policial militar, eu enquanto vereadora desse município, e mesmo que eu não fosse, eu sou mãe, eu sou mulher. Eu tenho que defender a minha raça, eu tenho que defender os meus pares, eu tenho que defender quem não tem voz. Porque a pessoa que sofre, a mulher que sofre agressão, ela acha que ela é a quinta geração depois de ninguém. Dependendo do caso, ela acha que até merece, mas não é assim. De jeito nenhum, nós temos que dar voz e para as crianças também. Agora, a criança, ela não tem noção do que está acontecendo. Se nós não contarmos com a ajuda dos vizinhos e das pessoas que têm que meter a colher, sim, que têm que denunciar, sim, porque eu não tenho bola de cristal para saber o que está acontecendo entre quatro paredes. E como a maioria dos casos de abuso sexual de criança e adolescente
90%, pode-se dizer, ocorre no âmbito doméstico e com ligação doméstica, nós não temos acesso. Se nós não tivermos alguém que dê voz a essa criança, a esse adolescente, e esta mulher, como é que nós podemos fazer? Eu tive casos muito próximos a mim. E que quando eu vi, eu falei, o quê? Vocês vão se calar? Será que eu vou ter que pegar vocês pela mão? E peguei. E levei para a delegacia. Cheguei lá e procurei a Sandra. Levei para a delegacia. Falei, você não tem coragem de ir, eu tenho por você. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas, enquanto eu puder, eu vou cuidar dessas mulheres, eu vou cuidar dessas crianças, eu vou fazer o que eu posso, até onde eu posso, até onde me dão liberdade. E se não me derem, eu vou tomar essa liberdade e vou fazer. Certo. Vou transferir o papo aqui agora para a doutora Eliette. Eliette, a vereadora falou essa questão, né, de não se calar e fazer a denúncia. Vocês recebem muita denúncia? Tem aumentado? Como é que é o trabalho na delegacia do adolescente? Bom, a nossa atribuição na delegacia do adolescente é lidar com as situações em que os adolescentes são autores de atos infracionais. Mas antes de serem autores de atos infracionais, eles são adolescentes. Então, eles demandam essa proteção. E se eles estão praticando atos infracionais, que são condutas análogas a crimes, porém, né, com a particularidade de terem sido praticados por adolescentes. Esses adolescentes, eles estão sendo duplamente vulneráveis, né? Vulneráveis em suas famílias, vulneráveis na sociedade, na comunidade em que habitam, vulneráveis até pela rede de proteção da qual o Estado faz parte, né? Então, a gente tem essa atribuição de averiguar, de acolher essas demandas, esses adolescentes, mas também de analisar o contexto em que eles estão inseridos, justamente para a gente averiguar se eles estão sendo, primeiramente, vítimas de algum tipo de crime praticado por um adulto, seja familiar, seja extrafamiliar, e aí sim, encaminhar as demandas e, num terceiro momento, em havendo necessidade, né, orientá-los e aí, em terceiro momento, responsabilizá-los, porque existe sim responsabilização aos adolescentes, que são as medidas socioeducativas. As nossas atribuições, elas são numerosas. Por quê? Porque a gente tem 3 demandas ali muito específicas. A questão da vulnerabilidade social, que vem muito da violência doméstica, né? Famílias desestruturadas, que acabam não tendo condições aí de bem educar, de bem orientar seus filhos, que saem aí para a prática de atos com drogas, né? Tráfico de drogas, uso de drogas, que vão levando a outros atos contra o patrimônio, roubo, furto, né? Outras, e isso vai vai se agigantando. Uma segunda demanda são as questões escolares, né? Os conflitos interpessoais que acontecem dentro do ambiente escolar, que não é necessariamente violência escolar, mas são conflitos que, quando a escola não consegue dar conta, também encaminha para nós, né? Nós temos essa demanda. E uma terceira que daí entra na nossa conversa aí do abuso sexual, né? De atos infracionais de natureza sexual praticados por adolescentes contra crianças e outros adolescentes, né? Que também ocorre muito, né, no seio intrafamiliar. Então, é uma demanda grande que temos. São noticiados, a gente, né, tem crescido também as denúncias e os registros, mas a subnotificação ainda é grande, né? E a gente sabe que se uma criança, uma adolescente são vítimas de vítimas de crimes ou de atos infracionais, são autores, muito provavelmente eles estão numa família desestruturada onde tem violência doméstica, que daí, né, é o que eu passo para minha amiga Sandra aqui, que vai trazer melhores informações sobre essa seara. Por favor, então, Sandra, fale um pouco sobre a Casa da Mulher Brasileira, né, e a bola que a delegada passou para você agora. Eu acho importante a gente falar sobre a Casa da Mulher Brasileira. Nós só temos 11 casas no Brasil, tá, dessa envergadura. É um espaço que foi criado para fazer um atendimento humanizado, foi implantado em 2016, né, e vamos fazer 8 anos agora, embora a maioria da população não saiba. Lá nós temos todos os serviços que a mulher necessita para conseguir romper o ciclo de violência. Isso é muito importante, porque ela não precisa mais passar para aquele ciclo de ir na delegacia, de ir no Ministério Público, de ir no juizado. Então, ela tem tudo num único espaço para conseguir atender a sua demanda, né? Então, a mulher chega lá, né, ela passa por uma agenda online, depois uma triagem, e aí ela vai para uma escuta qualificada, né? E nessa escuta qualificada nós temos psicólogas e assistentes sociais que têm a mesma missão, ouvir todo o passado dessa mulher, né? Não ouvir só o fato que trouxe ela hoje
né, na Casa da Mulher Brasileira, mas ouvir todo o passado para poder fazer os encaminhamentos. Se ela for acompanhada de crianças, né, e não tiver ninguém junto com ela, vai ficar a criança e o adolescente, vamos supor, vai ficar todo o tempo dentro da brinquedoteca, não só com um olhar, né, de entretenimento, mas com o olhar observando se ela também não está passando por qualquer violação de direitos ou qualquer outro tipo de violência. Se for detectado isso, as pedagogas, né, que ficam, as educadoras, avisam, né, o psicossocial para que ele também possa tomar providências, né, um encaminhamento ao NUCRI, um encaminhamento à delegacia, chamando o conselho tutelar e tudo mais. Então, esse atendimento integralizado. A Delegacia da Mulher só integrou o espaço em 2019, o que cresceu muito o número, né? Porque antes a gente não tínhamos a delegacia lá, o que causava algum transtorno, porque às vezes a mulher que ia para a delegacia não vinha para casa. A mulher da casa a gente encaminhava para a delegacia, mas sempre a gente tem uma central de transportes que viabilizava o ir e vir dessa mulher a toda a rede de atenção. Então cresceu muito. Por exemplo, em 2018 nós tivemos ao ano 12.700 atendimentos. E quando a delegacia foi para o espaço em 2019, nós crescemos para 21 mil atendimentos. Então isso é muito significativo, porque geralmente a mulher vai buscar a delegacia. Quando ela chega no equipamento, a única delegacia da mulher está dentro da Casa da Mulher Brasileira. Quando ela chega lá, ela vê todos aqueles serviços da Defensoria Pública, Patrulha Maria da Penha, que eu vou falar, a Patrulha Maria da Penha completou 10 anos agora, no último dia 8 de março, é a primeira patrulha formada pela Guarda Municipal, porque a primeira foi em Porto Alegre com a Brigada Militar. A patrulha já tem 58 mil atendimentos em loco, de primeiro atendimento, nesses 10 anos. 2.700 autores de violência detidos, tá? Então, é muito significativo. Tem o botão do pânico também, que aí fica para uma outra oportunidade, né? É um equipamento ligado à nossa muralha digital que faz o atendimento dessa mulher. Então, a gente tem preservado vidas, né? A gente tem uma equipe da Polícia Militar somente para a busca de pertences. A gente tem uma sala da OAB onde o advogado da vítima, no caso, ele vai poder acessar o Projude, vai poder realizar uma petição. A delegacia funciona 24 horas, o acolhimento funciona 24 horas. Nós temos um espaço, né, um alojamento de passagem somente para mulheres com risco iminente de morte, que não tenham parentes, não tenham para onde ir. Então, chegou 3 horas da manhã, verificou que ela não está machucada, não tem nada, a gente faz o acolhimento daquela mulher, né? Alojamos, damos alimentação, o kit de higiene e tudo, para que ela fique no nosso alojamento e no dia seguinte comece toda a judicialização do processo. Então, a gente vai garantir a integridade física dela enquanto ela estiver no espaço e também a ida na delegacia, na defensoria, mas é muito bom eu falar para você, Alex, né, para vereador, todo mundo aqui sabe, que a gente atende toda e qualquer mulher nesse território, tá? Que esteja passando por uma situação de violência, mas a gente não pode fazer a judicialização do processo, porque é Terceiro Juizado de Violência Doméstica de Curitiba, Defensoria Pública de Curitiba, Guarda Municipal Patrulha Maria da Penha de Curitiba, então a gente tem tudo isso de Curitiba. Então a gente só pode fazer o acolhimento dessa mulher, a escuta qualificada e também muitas vezes, né, doutora, o boletim de ocorrência que será transmitido online ao território onde houveram os fatos, tá? Então, é uma casa completa. Vou fazer uma pergunta para vocês Sim. duas aqui. Uhum. A questão a doutora falou que não é da delegada, do adolescente. Sim. Eu sou um pouco velhinho, acho que um pouco, talvez bem desvalorizado. Para mim, que era a delegacia da mulher, criança e adolescente. Não. Separou isso agora? Separou. Faz tempo isso já? Foi melhor isso? Como é que vocês veem essa nova estrutura, né? A gente tem três delegacias que estão interligadas nesse nosso tema. A Delegacia da Mulher, que vai atender a mulher. Eu falo de propriedade porque eu também já fui titular lá, né? já trabalhamos juntos, né? Então, que vai fazer o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos o NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime. Né? Então, é uma segunda delegacia. E a Delegacia do Adolescente, que entra nessa vertente, mais assim, com foco no autor adolescente, né, de ato infracional. Mas são 3 unidades que atendem população vulnerável. Então, a gente está sempre, né, trocando informações e fazendo encaminhamentos, porque as demandas invariavelmente estão interligadas nas 3 unidades. Legal. Não tem, Alex, como a violência chega... a primeira casa no Brasil que acolhe animal doméstico. Você vai falar, acolhe animal doméstico? Acolhe. Por quê? Foi feita uma pesquisa científica na casa, tá? E com 100 mulheres. Dessas 100 mulheres tinham animais domésticos. 90% é o primeiro
né, vamos fazer, a primeira violência foi cometida com um animal doméstico, seja calopsita, seja cachorro, seja gato, enfim, né, a primeira violência foi cometida contra o animal. Então, o nosso prefeito Rafael Greca mandou, né, fazer um acolhimento especial para que a mulher também se sinta, porque muitas vezes ela quer ir para casa e fala, mas se meu cachorro ficar, eu não vou. Então, a gente faz esse acolhimento também, que é muito importante, porque às vezes é o único ser ali que vai, emocionalmente, vai ser um animal de assistência emocional para essa mulher e para essa família. Tá? Que interessante. A vereadora já falou aqui na nossa entrevista, no Você Me Representa, sobre a atuação dela, né, na proteção da mulher, da criança. Sim. Vereadora, a Sandra está trazendo, né, um espaço onde vários equipamentos públicos estão reunidos, né? Você falou da Defensoria, Ministério Público, Delegacia, Exato. Enfim. Isso ajuda a pessoa a não se inibir e fazer essa denúncia, como a senhora até colocou aqui no começo da nossa conversa? Com certeza ajuda. Elas não têm conhecimento, por isso a importância desse podcast. A mulher não tem conhecimento que ela pode receber todo esse carinho, todo esse acolhimento que ela já não conhece mais. Ela não tem isso onde ela deveria ter, que é no lar dela. E essa questão, Sandra, quando você fala do animal, gente, é incrível como o agressor usa o animal para fazer a vítima se calar. No meu caso, que eu trabalho com pedofilia, uma das formas da criança ceder, quando ela tem uma determinada idade, que ela começa a perceber que aquilo não é um carinho e que aquilo já está deixando ela desconfortável ou até machucando, e que ela passa a se proteger, a trancar o banheiro na hora do banho, porque na casa do pedófilo o banho tem portas, tem chave, mas é proibido passar chave, tanto na hora de dormir, nos quartos, como na hora do banho. Aí ela passa a se proteger dessa forma, ela passa a não ficar mais perto dele. Aí o que ele diz? Se você não fizer isso comigo, eu vou fazer com o teu cachorrinho, com o teu gatinho. Eu vou matá-los, eu vou machucar, eu vou fazer com eles, e ela acaba cedendo para garantir a segurança do pet. Exatamente. E é de extrema importância este acolhimento, porque, quer ou não, o animal já faz parte da família. E ela não deixaria o animal de maneira nenhuma, porque para se vingar dela, ele vai machucar o animal. Porque ele sabe que ele vai machucá-la também. Sabe? Ferindo o animal, maltratando, deixando em cárcere, deixando sem comida, sem água, ou deixando no tempo, se ele não é acostumado. É uma forma que ele tem de agredi-la. Exatamente. E outra, ele corta o rabo do animal, tira as penas do passarinho. A gente já pegou, né, doutora Eliette, várias vezes. O caso que mais me chocou ultimamente foi uma criança autista que o próprio pai, né, pegou o coelho da criança e rasgou o coelho assim na frente da criança. Então você pode calcular que trauma que isso traz para toda a família, né? Não é porque quando a gente fala assim, é violência doméstica, mas ela é domiciliar também, né? Principalmente na pandemia, quando todo mundo ficava no isolamento social, no distanciamento social, e a mulher começou a perceber através das mídias televisivas e mídias sociais que ela teve acesso, porque a criança estudava, né, pela internet, aí ela começou a perceber, nossa, mas ele me xinga, não chegava violência física, mas ele não deixa eu fazer isso. Eu vou lá na Casa da Mulher Brasileira, está aberta, a delegacia está aberta, o psicossocial está aberto, a administração, coordenação estão todos lá, a polícia militar também. Então vamos lá ver se o que eu estou passando não está tipificado na Lei Maria da Penha. Importante falar que toda casa faz a tipificação das violências da Lei Maria da Penha. E a Delegacia da Mulher também os crimes contra a dignidade sexual, né? Então, ter todos esses serviços é muito importante. E a população tem que saber que lá ela tem voz e tem vez. Porque muitos agressores falam assim, mas é a Lei Maria da Penha, não existe, tá? A mulher entrou lá, ela sempre vai ter razão. O que não vai dar nada, o né? que não vai... Por muito tempo se propagou isso, que para o homem, né, sempre falava Exatamente. que não dava nada, ou antes da Lei Maria da Penha, no máximo uma cesta básica, né? Que foi não sempre dá, o que humilhava ainda mais a mulher, né? De procurar um sistema ainda ser mais ultrajado, né? E então, agora não, a gente sabe que dá, e dá sim, exatamente. dá muita coisa. Dá prisão em flagrante. Exatamente, a lei vai completar 18 anos agora em agosto, tá? Então ela é resolutiva e ela favorece a mulher. Muitas mulheres acham, eu tenho algumas pessoas que me ligam, tô nessa situação, eu falei, vai denunciar? Não vai adiantar nada, vai adiantar sim. O que não vai adiantar é você não denunciar.
tem que denunciar. No mínimo sinal de constrangimento, vá buscar ajuda. Porque é muito normal que você vai conversar com a sua família. Ah, mas ele é um bom marido, um bom pai, sabe? Mas quem está vivendo sou eu. Eu estou falando assim porque 95% dos autores de violência são do gênero masculino. Né? 5% só são do gênero feminino. Mas na pandemia isso se mostrou muito como primeiro atendimento. Doutor Leirete, estávamos lá. Em janeiro, deixa eu ver, em outubro de 2021, de 990 mulheres que entraram na casa, porque, lógico, só tínhamos nós como serviço, só a Delegacia da Mulher e Psicossocial e Casa, 670 eram a primeira vez que estavam recorrendo a algum equipamento para buscar ajuda, para buscar orientação. Né? Então, isso é muito importante, ter essa orientação técnica, porque aí você vai ter os encaminhamentos corretos, né? Você pode fazer isso, aquilo. Não, eu não quero denunciar hoje, não quero fazer boletim de ocorrência, mas ela veio buscar ajuda. Ela foi conversar com uma técnica, sabe? Então, isso é muito importante, que toda a sociedade fique sabendo e possa fazer os encaminhamentos através do 90, através do 153, 156, 181, 180, enfim, uma colega, porque a violência está em todo lugar. Ela pode estar na minha casa, no meu vizinho, na minha família, no meu grupo de WhatsApp, na minha faculdade, na minha escola, né? Então, existe, é 24 horas, não é mentira, é 24 horas, né? Os 365 ou 66 dias por ano, né? Estão lá, estão atendendo e estão acolhendo. Né? Sandra, você falou vários números. Esses números são tanto para fazer denúncias, como também para pegar informações? Olha, o 180, que é o nosso canal nacional de informação, ele é tanto para denúncias quanto para a mulher saber os serviços que estão disponíveis naquela cidade onde ela está, naquele território. Tem 181, que é do estado também, do Paraná, tá, que você faz. 153, que é o da Guarda Municipal, né? 156, que é da Prefeitura Municipal de Curitiba. E o número que todo mundo lembra, qual que é? 190. Né? No então, caso da situação de flagrante, exatamente. Né, o acionamento da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Para que faça a imediata, né, o deslocamento até essa vítima de violência e, se tiver em flagrante, o encaminhamento para a delegacia. Aqui em Curitiba, a gente tem 10 CREAs e 39 CRAS. Então, são serviços que estão disponibilizados nas ruas da cidadania, né? Então, nós temos 10 ruas e eles estão. E muitas mulheres também chegam através dos CREAs, através dos CRAS, através da FAS, né? Então, são encaminhadas para a Casa da Mulher Brasileira também. Tá, isso é muito importante. É perguntar como é que elas souberam da Casa da Mulher Brasileira, né? Ligando por esses números, tem também as ruas da cidadania. Exatamente. Tá? E a gente faz muita informação, a gente vive dando palestras, né? Recebendo, atendendo. Uma vez por mês a gente abre a casa, o auditório da casa, para a sociedade civil, para que ela tenha o conhecimento do que a gente está fazendo lá. São formadores de opinião que vão lá e eles vão multiplicar essa informação para mais 5, 6 pessoas. Né? Então, porque já chegaram a me perguntar assim, vereador, o que vocês estão vendendo? É roupa de mulher que vocês vendem aí na Casa Mulher Brasileira, né? Fazendo uma analogia com lojas americanas ou Casa Brasileira, que antigamente existia, né? Não, não é. Mas aí é saúde da mulher? Não, não é. Aqui é combate e enfrentamento à violência doméstica intrafamiliar. Né, com todos os equipamentos. É muito difícil você reunir tantos poderes assim dentro de um único espaço. Né? Mas, veja, um terceiro juizado de violência doméstica, onde a medida protetiva vai sair em 24 horas, né, é importante. Primeira e segunda promotoria de violência doméstica, defensoria pública, equipe da Polícia Militar só para busca de pertences, botão do pânico físico, não é o APP 190, é o botão físico, que hoje virou política pública do município de Curitiba, através da Secretaria, né, de Defesa Social e Trânsito. Então, são, sabe, evoluções. A casa, hoje, ela faz parte de um programa do governo federal, né, que foi lançado em 2013. São 11 casas no Brasil. Curitiba conseguiu se viabilizar sendo a terceira casa, né, mas é importante também o olhar que o atual prefeito tem sobre a casa, né? Porque essa dinâmica que a gente conseguiu é uma construção, né? Nós estamos sempre em evolução. Todo dia a gente está aprendendo também um pouco mais. A gente nunca sabe tudo, né? A gente também aprende um pouco mais para poder desse atendimento integral para a mulher. Vem mais coisa por aí, Alex, tá? Mas eu não vou deixar para o prefeito anunciar, mas vem coisas boas. A gente realmente vai conseguir fechar todo o cerco com todos os serviços que essa mulher necessita, estando lá dentro da casa. Isso é muito importante. Acho importante você estar falando, né, que a Lei Maria da Penha é uma lei nacional. Né, federal. Uhum. Nós temos as forças de segurança pública estaduais, né, com 2 representantes aqui, uma da Polícia Militar, uma da Polícia Civil, mas o município também tem o seu papel. Tem o seu papel. Tem uma função importante a cumprir. Sem ele, exatamente, a lei federal e as forças de segurança ficam um pouco... Não adianta. Né, com dificuldade de implementar e garantir a segurança disso.
Porque a gente está no território, né? Nós estamos no município e no território. Então, isso é muito importante. Todo esse viés, porque não é uma política, vamos falar assim, é uma política pública, ela não é partidária, ela é uma política pública de atendimento à mulher, né? Especificamente para isso, para que a mulher realmente se sinta num local bonito, porque é bonita, a casa é muito bonita. A prefeitura tem feito várias reformas, implementando várias reformas na casa, porque ela pode hoje fazer isso, né? Então, para a gente, é um espaço acolhedor. Aconchegante. Aconchegante. Tem um jardim bonito, um painel bonito, externamente está bonita. Eu tirei até foto de umas floreiras que ficaram lindas assim ontem, né? Então, é um espaço onde a mulher pode se sentir bem, e um espaço dela, onde ela vai ser ouvida mesmo. Ela vai ter vez e vai ter voz, né? Eu acho que nós precisávamos, desculpe, Alex, mas... Por favor, passar a palavra para a senhora mesmo, vereadora. A senhora, eu lembro na nossa conversa, falou bastante que entrou aqui na Câmara Vereadora justamente para aumentar a segurança, né, a questão do município, de leis municipais, de estrutura municipal, para garantir essa segurança. Por favor, vereadora. Então, eu ia dizer, nós precisamos falar mais sobre isso. Sim, verdade. Sandra, porque a maioria, doutora Eliette, não sabe dos direitos que tem. Exatamente. Porque, veja, a violência doméstica e a sexual contra a criança e adolescente, ela é sucinta. Ela vai lentamente. É raro os casos de estupro que eu peguei, doméstico e com ligação doméstica, que é no seio familiar. É raro. Uhum. Eles vão lentamente, demora anos para concluir. Então, e a criança não percebe. A mulher, primeiro, ela leva um apertão no braço, depois um empurrão, depois um cala-boca, e ela acha que aquilo é normal. Ela não sabe que isso já é uma agressão e que ela tem direito a fazer com que o agressor se cale. Responda por isso. Então, nós temos que falar mais sobre isso, nós temos que fazer mais podcast, nós temos que trazer o que a Sandra está trazendo aqui, das oportunidades que ela tem de ter uma vida boa, de ter apoio lá dentro, apoio psicológico, apoio jurídico, trazer a família ali, porque pode trazer criança também, né, Sandra? Pode, sem problema nenhum. Pode estar criança ou animalzinho, sem problemas nenhum. A gente já chegou até receber uma ovelha chamada Ozzy. Verdade, né, doutor Lelê? Uma ovelha muito chique, verdade. Ela não dormiu lá, não pernoitou lá, mas ela foi nos visitar. É uma ovelha que sofria maus tratos também. Então, tem de tudo, sabe? É uma dinâmica, assim, que não para nunca. Para concluir, assim, dia 1º de abril, nós recebemos 113 atendimentos dentro da casa de mulheres entre as 9 e as 5 horas da tarde. Por quê? Porque foi após o feriado, um feriado familiar que foi a Páscoa. Né? Então, em vez das pessoas... Né? Mas a violência, o que a vereadora falou, a violência não começou ali. Né? Já existe um autor de violência ali. A drogadição e o álcool não vão fazer daquela pessoa um autor de violência. Vou potencializar, exacerbar aquela violência. Mas ele já está ali. Agora, as pessoas começaram a normalizar a violência de uma tal maneira que aquela família vê. O irmão vê que o cunhado, né, o cunhado bate na irmã. Ele acha normal. Vê o pai batendo na mãe, vê o pai xingando a mãe. Quer dizer, ele normaliza. Então, ele leva isso para a vida adulta. Porque eu só acredito que você vai romper com tudo isso através da educação, através de uma cultura da paz, que começa na escola, na primeira infância, mas que está dentro da sua casa também. Né? Então, não tem outro meio da gente vai educar essas crianças. Né? A gente não pode normalizar. É só através da cultura da paz, contra todos os tipos de violência. Né? Uhum. Então, eu acredito muito nisso, nessa primeira infância aí, porque você é produto do meio em que você vive. Com raríssimas exceções, né, onde existe por exemplo, por que a mulher está em vulnerabilidade social? Porque ela está sofrendo violência doméstica. Isso leva, porque a falta de autonomia econômica também faz com que ela retorne para aquele agressor. Nenhuma mulher quer ver a sua prole passando alguma necessidade. Então, ela não tem autonomia econômica, né? Não por falta de qualificação, porque ela não tem, ele acabou isolando ela de uma tal maneira que ela não foi para o mercado de trabalho. E aí, o que ela vai fazer? Então, isso angustia ela. Então, muitos dos casos, né, a doutora Eliette acompanhou bem, que ela acaba retornando para aquele lar abusivo por conta da falta de autonomia econômica. Né? Sim. Eu acho que, Sandra, tudo que você falou, né, tanto da primeira infância, a questão da autonomia econômica, mas perguntar para a doutora Eliette, uma coisa que a vereadora e a Sandra colocaram aqui, que é a questão do eu vou abusar do animal, vou transformar a vítima em refém, ou começa com esse beliscão, depois um empurrão, depois...
quando, né, a senhora investiga os casos, isso dá para perceber isso, a vítima contar, pô, eu não percebi que aos poucos foi piorando, que a situação foi piorando, que o agressor realmente, né, vai chegar a cometer um crime mais violento, né, de violência sexual. Dá para perceber isso claramente, doutora? É totalmente perceptível, porque a violência, ela justamente, ela não vai começar direto com a facada ou direto com a agressão física. Ela vai começar com os pequenos atos. São atos ali que vão das violências psicológicas, as reclamações diárias dentro de casa, porque a comida não está boa, porque a casa não está arrumada, né? Daí ele vai tolhendo ela, né, de ter uma convivência social. Então começa, acho que a violência psicológica é a primeira que a gente que é muito perceptível, só que é perceptível para quem está de fora, porque para a mulher, primeiro, para ela se perceber vítima de violência é um passo muito grande. Não é fácil a gente reconhecer as nossas vulnerabilidades, né? Então, e para a mulher também tem isso, apesar ela se percebe, né? Ela não percebe que ela está num relacionamento tóxico e, ao mesmo tempo, enquanto isso está só com ela, que ela está conseguindo, né, proteger o filho e o animal, ela vai suportando. Sim. Porque ele é um bom pai, afinal, ele não deixa faltar nada em casa, mas a partir do momento que daí começa e ele não tem, se ele não for contido, ele vai extravasando, ele vai partindo para as agressões mais visíveis, materialmente visíveis, que vai para a agressão física e, eventualmente, né, infelizmente, a gente chega aos casos de feminicídio. Mas a partir do momento que ele começa a extrapolar e atinge os filhos e atinge os animais, porque hoje os animais são muitos filhos de muitos casais, aí sim, aí é quando a mulher começa a querer buscar ajuda porque ela não está mais dando conta de proteger. Então, a gente vê que a violência doméstica ela é uma crescente, ela começa dos atos mais tênues até chegar, né, na gravidade física ali, psicológica, que também é muito grande. E quando extrapola para a questão dos filhos. E daí nisso, como a Sandra colocou, o adolescente, ele está percebendo, ele está normalizado, né? Se o pai bate na mãe, a mãe não faz nada. Não é que a mãe não faz nada, é que a mãe não tem condições, não está sem forças de buscar ajuda, né? Ou porque a informação não chegou, ou porque não chegou completa. Ele vai fazer isso com a irmã mais nova, com o irmão mais novo. Ele vai partir para os atos, para os toques tênues ali que potencialmente vão torná-lo, né, podem vir, se ele não for observado, contido, orientado e até eventualmente responsabilizado, ele vai se tornar um agressor sexual, né, muito facilmente. Então, a gente tem isso, né, é triste falar que isso acontece dentro de casa, dentro da família, mas se a rede não tiver, se a mulher não buscar ajuda e se a rede não tiver de olho nisso, a gente vai ter esse ciclo, né, potencializado e crescendo. Perpetual, né? Exatamente. Vai se perpetuar. Realmente. Eu acho que nós estamos ainda engatinhando. Né? Evoluímos, Sandra. Sim. Evoluímos, doutora Eliette, Alex. Mas nós precisamos mais. A gente precisa dar uma arrochada na nossa legislação. Porque enquanto dá pouco, antigamente não dava nada, agora dá, mas dá pouco. Precisa. A violência contra a mulher já deu uma avançada. Agora, nós precisamos fazer com que avance a violência sexual, a legislação punir os pedófilos. Porque nós tivemos um pequeno avanço, mas muito pequeno, em 2009, na legislação. Nosso Código Penal de 1940. Olha quantos anos tem o nosso Código Penal. E em 2009 deu uma pequena evoluída. Em 2013 melhorou um pouco. Em 2009 entrou, porque antes eles eram encaixados no 213 do Código Penal, que era estupro. E o estupro, ali a narrativa do estupro diz, para o homem que mantiver relação sexual com mulher, pode falar as palavras? Pênis, vagina, com penetração, mediante violência. Aí tinha que ser o mediante violência. Ou grave ameaça. Ou grave ameaça, obrigada. Pena, 6 a 10 anos. Então, a criança encaixava aí também. Aí, em 2009, entrou o 217A, que diz, se a vítima tiver menos de 14 anos, pena, 8 a 15 anos. 8 a 15. Se a vítima tiver menos de 14 anos, entrou menino e menina aí. Né? E melhorou um pouco, porque a Organização Mundial de Saúde diz que a vítima tem que ter menos de 13 anos e o agressor mais de 16.
O ECA diz 12 anos. O Código Penal deu uma melhorada. É 14 anos, menos de 14 anos. Mas, até 2013, o crime de pedofilia, ele passava a prescrever se a vítima completasse 19 anos. Ela poderia denunciar até 18 anos, 11 meses e 29 dias. Completou 19 anos, caducava, como se diz no interior. Caducava. Aí, ele não devia mais, porque prescrevia o crime. Quando foi em 2013, houve uma mudança no Código Penal. Por quê? Porque nós tivemos uma pessoa famosa que foi abusada, chamada Joana Maranhão, a nadadora campeã de natação, e ela deu uma entrevista quando ela chegou de um campeonato, que ela venceu um campeonato, ela deu uma coletiva no aeroporto. E quando ela falou no aeroporto sobre o abusador dela, falou o nome e sobrenome, ela já tinha 20 anos na época, ela respondeu por calúnia, defamação, danos morais e mais não sei o que lá. Partiu daí uma mudança na prescrição desse crime. Hoje, a lei traz o nome dela, doutora Ilete. A senhora sabe disso, né? Lei Joana Maranhão diz que a vítima pode denunciar até 20 anos após ela completar 18. Então, até os 38 anos dela. Olha como melhorou. Mas o que falta ainda? Uma punição severa para o pedófilo. Eu, sargento Tânia Guerreiro, vereadora do nosso município, eu ainda não posso conseguir muita coisa, mas eu posso dar voz. E eu estou colhendo assinatura há 20 anos para tipificar a pedofilia no Código Penal como crime, com pena de 30 anos, sem o benefício da saidinha, sem o benefício da tornozeleira eletrônica, 20 anos fechado. Aí ele vai pensar 2 vezes, esse jaguara, antes de tocar num filho, numa criança. Porque enquanto ele não está dando nada, e se der, dá pouco, porque ele é réu primário, porque ele tem residência fixa, porque ele não tem antecedentes criminais, ele vai fazendo e acontecendo. A gente agora caminha para a questão, né, de pedofilia. A gente falou muito, acho que, da mulher, como ela se proteger com o abuso, e realmente tem essa dificuldade da criança, né? Como a vereadora trouxe o caso da Joana Maranhão, que vai ter, assim, acho que não só a consciência, mas a consciência formada para fazer a denúncia quando está, né, já depois dos 18 anos, enfim, a lei agora permitindo até os 38 anos de idade você fazer isso. Tem como a gente, né, passar isso para as crianças? É difícil falar, né? Como a gente vai ensinar a criança a fazer uma denúncia de uma questão super complexa, enfim, né? E uma pergunta até que o pessoal mandou aqui para a gente, assim, pedofilia nas escolas. Isso acontece? Acho que o delegado pode responder muito sobre isso, né? A questão do adolescente vai vendo como o pai age e ele vai agindo também, acaba influenciando até nas escolas. Devia ser um local para ensinar ele a não fazer isso, enfim, né? Nós temos, assim, a escola é um espaço bastante importante de proteção, né? Tanto que na pandemia a gente teve isso tolhido, né? Porque com as aulas online eles perderam esse contato, porque o professor é sempre, às vezes, a primeira pessoa de confiança, porque se ela tá sofrendo violência em casa, não tem como recorrer dentro de casa, não tem conhecimento, não tem condições de fazer uma denúncia porque está dentro de casa. O professor, normalmente, a professora é a primeira referência que ela tem. Claro que as escolas, né, graças a Deus, voltaram ao normal, né, já retomamos esse espaço. A escola é ambiente de proteção, mas muitas vezes, sim, é ambiente de ato infracional. Não são raras, infelizmente, essas ocorrências, porque eles estão ali no conflito interpessoal, na relação interpessoal. E, às vezes, a criança não tem noção, né? Ela sabe que começa com carinho, né? Começam com trocas, né, dentro de casa. Então, ela, pela curiosidade ou pela repetição de atos, ela vai fazer isso na escola, ou ou o adolescente vai fazer isso. É claro que a gente tem que ver também, com bastante cautela, 3 vertentes na questão dos atos sexuais, né, na adolescência.
quando no nosso caso, né, da apuração do ato infracional, quando o adolescente ele está repetindo um ato que ele sofreu ou verificou, né, e ele não tem consciência do que ele está fazendo, ele só está repetindo. Isso é bastante importante da gente frisar, e a gente, quando ouve esse adolescente, ou a criança e o adolescente, a gente verifica isso. Se ele está fazendo isso em razão da própria adolescência, da questão das transformações do organismo, do corpo, a questão da curiosidade para o adolescente é muito curioso. Então, ainda a gente não vê a maldade, mas a maldade propriamente dita que um adulto tem e faz por maldade. Ou ali, quando já está com seus 16, 17 anos, quando já tem isso muito mais formado, aí ele está fazendo aí com vontade, né? A consciência e vontade de praticar a violência sexual. Então, a gente tem que ter, quando atua na nossa unidade lá na adolescente, a gente tem esse olhar que é protetivo mesmo para o adolescente em conflito com a lei, porém, a gente faz essas investigações para daí sim verificar, né? E fazer os encaminhamentos, inclusive com a responsabilização. Mas, assim, na escola pode acontecer? Pode. Só que a escola tem sido uma grande força nossa, né, de olhar essas situações e já nos trazer, né, justamente para que isso não se perpetue e não torne a escola um ambiente violento. E a escola também tem a sua responsabilidade, né? Tem que buscar a rede, tem que buscar, se não a delegacia, buscar conselho tutelar, buscar a rede de proteção, chamar a família à sua responsabilidade para proteger essa criança e esse adolescente também. Fazer uma pergunta agora para vocês três. A gente está meio que no final do programa, mas uma coisa que a gente está fazendo aqui que é jogar a informação, acho que a informação correta para a gente coibir esses tipos de problemas de segurança contra a mulher, contra a criança, adolescente. A questão da internet, ela também joga muita informação, mas muita informação às vezes falsa. Não sei se esses criminosos também usam a internet, essas ferramentas, para esses crimes. A internet ajuda, facilita, enfim, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Para mim, a internet piorou muito. Mas, como eu disse desde o início, falta vigiar. Sempre a família é responsável. O que a família está fazendo hoje? E eu vejo, e eu acho que todo mundo percebe, para a criança se calar, ficar quietinha ali, não ficar mexendo ali, derrubando as coisas, dá um celular para ela. Dá um celular. Até na hora de comer, a criança abre a boca, acho que sem sentir até o sabor da comida, porque fica ali atordoada, olhando aqueles desenhos, aquelas coisas. A culpa é dos pais. A culpa é dos pais, porque a criança vicia ali. Eu tenho casos de pedofilia que a criança, menina, perdeu a virgindade com um cabo de escova de cabelo na frente do celular. Menina com 11 anos. Aonde que está a culpa? Quem que não vigiou? Aí vem perguntar para a gente onde é que errou. Errou porque negligenciou. Errou porque não exerceu o papel de pai e de mãe que deveria fazer. Quem manda na casa não é a criança. A criança não tem discernimento. O que é perigoso, o que é certo, o que é errado. A criança tem que ser criança. Agora, largar ela fazer o que ela quer só dá problema. Só dá problema, ela vai sofrer a consequência. A própria criança, do que ela está vendo agora. E outra, o pedófilo, no meu caso, que é a minha pauta, ele se aproveita da situação. Ele vai se passar por amigo, por pessoa da mesma idade, por adolescente, por criança da mesma idade. Vai falar o que a criança quer ouvir. Vai dar o apoio que falta em casa. Porque tanto o pai e a mãe e a criança pegam o seu celular, o pai fica respondendo os outros, a mãe fica conversando com as amigas e não dá a devida atenção para as crianças. Aquele momento de conversa, de saber como é que foi o dia, o momento de sentar na mesa, fazer uma refeição, não existe mais. Cada um com seu celularzinho do lado, respondendo, dando atenção para os outros, esquecendo o principal, que é a família. Então, claro que é bom. A gente hoje depende disso para o banco, para falar com os amigos, tudo está ali. Mas nós temos o principal, que é a família. Nesse momento, no momento que está em casa, no momento que está com a família, eles são a prioridade. E não quem está fora e quem está do outro lado da telinha. Eu acho que a evolução exigiu mudança, mas exigiu responsabilidade também.
Nós temos que ter responsabilidade no uso disso e liberar para a criança pouco tempo. Por mim, nem liberava. Mas se quer liberar, libera pouquinho tempo. Deu 15 minutos, me dá aqui, chegou, é muito já. E os pais têm que ter, eles são autoridades, e não a criança. Hoje, você chega no restaurante, o que você quer comer? Não é assim. Sabe, a criança está mandando em tudo. Mudou, inverteu os papéis. E isso vai ser colhido depois. Né? Me desculpe o desabafo. Por favor, eu vou falar da pauta da mulher, né? A internet é muito boa porque ela leva informação. Na pandemia aconteceu muito de você ter várias pessoas com expertise em violência doméstica. De uma maneira ou outra, levavam informação erroneamente, mas levavam informação. Então, procuravam a gente, procuravam a casa. Mas tem um aspecto que a doutora Ilete pode até falar melhor sobre esse estelionato sentimental. Muitas mulheres conhecem os rapazes pelos aplicativos, né? E o que acontece? Então, eu já recebi gente de São Luís do Maranhão, onde até tem uma Casa da Mulher Brasileira também, e vieram até aqui, vieram com mala, com os filhos e tudo mais. Chegando aqui, não tem parente, não tem amigos, não tem nada, né? Ficaram com esse autor da violência, que era já um autor, um estelionatário, né? Da violência doméstica, vamos dizer assim, sentimental. No primeira violência física, elas foram lá para a Casa da Mulher Brasileira. Aí a gente tem que fazer o acolhimento e o recâmbio dessa mulher e o retorno ao lar. Né? Então, acaba ficando um problema para o município também. Então, através da internet é muito boa, mas também ela é muito ruim em certos aspectos. Ela leva mulheres e mulheres esclarecidas. Tá? Então, eu conheço algumas mulheres que entraram dando dinheiro para esses rapazes, né, para esses autores desse tipo de violência, né, e falam assim, meu Deus, eu caí. Eu falei assim, gente, cair, ninguém tem bola de cristal. Porque você não entra num relacionamento para ele dar errado. Todo mundo quer que dê certo. Né? Mas, infelizmente, a gente tem hoje um grande número, Alex, principalmente nesse período da pandemia, de mulheres que se relacionam pela internet, tá? Por esses aplicativos, e estão caindo em golpe e acabam sendo vítimas de outros tipos de violência também. Violência patrimonial, violência sexual, né? E acaba chegando na Casa da Mulher Brasileira e são grandes os números. Grandes, não são pequenos, não. Né? Porque se tratando de mulheres de outros estados, quando a gente precisa fazer vamos fazer assim, toda uma articulação para que essa mulher possa retornar em paz e retornar para o seu território. Né? Então, tem acontecido muito, e acabam sendo até alguns, quando existe, né, uma violência física, acabam sendo presos ali pela Delegacia da Mulher. Né? A internet, na verdade, é um campo sem volta. Sem né? A gente volta. não tem como retroagir. Mas é importante, né, o que a senhora falou, vereadora, que assim, os pais precisam vigiar. Não é a criança que vai mandar, não é ela que vai delimitar. Os pais têm que saber o que é a criança e principalmente o que o adolescente está acessando. Porque não é também muito raro de acontecer lá na delegacia, quando chegam autores adolescentes que praticaram a questão dos nudes, né, de pedir, de solicitar nudes, e outras. Tem adolescente praticando estelionato também. E o pai e a mãe estão mais ou menos tranquilos porque ele está no quarto, mas ele não sai de casa, né? Mas ele está no quarto fazendo o quê? Né? Então, os pais precisam, sim. Internet, o mundo virtual, ele tem muitos benefícios, mas ele traz muitos riscos. Então, os pais precisam, sim, vigiar seus filhos para protegê-los, né? Para protegê-los de agentes externos e também para protegê-los educandos para que eles não sejam autores de atos infracionais. Então, essa vigilância é extremamente importante. Né? E assim, a gente não pode se culpar por ter sido vítima, né? Porque, de fato, né, na questão da mulher... A vítima sempre se culpa. A questão da vítima, né? Dela ser a primeira a se punir. Existem, né? A internet veio para dominar tudo, né? A gente compra pela internet, a gente paga conta pela internet, a gente se relaciona pela internet, mas precisa, assim, ter o cuidado triplicado, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Né? Tá certo. Sandra e doutora Eliette, quero agradecer a participação de vocês. A gente tinha assunto aqui para falar durante horas, dias sobre isso, porque é um assunto que todo mundo sabe, né, da importância, né, da gente ter uma sociedade mais segura, especialmente para essa parte da população, né, crianças, adolescentes e jovens, que, né, cada vez mais quer dizer, a gente sempre fala, né, que é o futuro da nação. Se esse futuro já começa, né, com todas essas dificuldades, que país que a gente está deixando, construindo, enfim. Vereadora, eu quero terminar com a senhora aqui. A gente estava falando aqui antes do começo do programa, ver se eu anotei a data certa. 18 de maio é o Dia
Nacional do Combate à Pedofilia. É isso? É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Foi por causa do caso Araceli, né, no Espírito Santo? Foi por causa dessa criança que foi estuprada, jogaram ácido nela, ela morreu, e até hoje os autores não foram punidos. Isso foi em 1975, e até hoje não foram punidos. Então foi criado o Dia Nacional, mas é o mês de combate ao abuso. Como todo mês tem uma cor, né? O mês de maio é a cor laranja. A cor laranja representa o combate ao abuso e a exploração sexual de criança e adolescente. Mas nós temos que fazer isso 24 horas por dia, porque o abusador não descansa. E o abusador está mais próximo do que a gente imagina, porque ele está dentro de casa, ou dentro da igreja, ou nos vizinhos, nos amigos, nos parentes. E a senhora tem uma grande experiência com isso. Tem até um livro que a senhora colocou, está sendo relançado, é isso? Já a primeira edição já se esgotou. Eu já mandei publicar, fazia a segunda edição agora, que ainda não está pronta, então eu já estou sem nenhum livro, porque nós demoramos um pouco, houve um problema na gráfica e atrasou um pouco. Mas o livro eu escrevi, inclusive, na pandemia. Qual o título, vereadora? O título é O que você não sabia sobre pedofilia. É tudo sobre pedofilia em detalhes, e inclusive é para maiores de 18 anos. Não tem plataforma nenhuma, porque é um assunto extremamente pesado e extremamente aberto. Eu não sou de medir muitas palavras, eu não falo palavras bonitas porque eu não sei nem o significado. Eu falo coisa simples e direta. E pedofilia não é bonito mesmo, pedofilia é horrível. E o meu vocabulário é papo reto. E está aí na segunda edição, no que vem eu já trago aqui para você dar uma olhada. Não é um livro grosso, é um livro bem fino, acho que tem 90 páginas, mas ele fala tudo sobre pedofilia. É um livro de cabeceira. Se você quer saber por que teu filho mudou, por que teu filho está andando daquele jeito, olhando você daquele jeito, por que ele não está se recusando à prática de educação física, comendo demais, comendo de menos, se batendo para dormir, ali tem todas as respostas. Então, é um livro esclarecedor, é o que você não sabia sobre pedofilia. Tá certo. Obrigado, vereadora, por trazer esse tema. Tem temas que não são bonitos, a gente tem que tratar como eles são mesmo, né? Senão a gente acho que não resolve os problemas da sociedade. Obrigado mais uma vez, vereadora, pela participação aqui no CMC Podcast. Espero vê-la novamente aqui em novos programas. A gente grava aqui com todo o carinho para a população de Curitiba debater os problemas, encontrar soluções e a gente viver numa cidade cada vez melhor. Vou terminar agradecendo a quem nos assistiu. Deixa eu terminar quem está aqui no estúdio. Temos aqui o nosso estagiário Bruno Slombo, está fazendo aqui algumas imagens, fotos. Eu também não sei o seu nome. Sueli. Bom, Sueli, obrigado por estar aqui. E o Carlos Costa fazendo aqui a operação, os cortes, sempre de forma magistral. Agradecer mais então, agora sim, a você que nos assistiu, nos escutou. Acompanhe a gente no YouTube, reassiste esse programa, que eu acho que foi muito especial, para saber sobre essa questão, garantir mais a segurança de crianças, adolescentes, mulheres, outros programas temáticos que a gente trabalha aqui e também iniciativas de vereadores, vereadoras naquela que é a Casa do Povo, a Câmara Municipal de Curitiba. Um abraço a todos e até a próxima.